Eu sinto que a escrita realmente é algo que é bem profundo, assim, para mim, na minha vida, é algo que eu sinto necessidade de escrever. A minha terapia, em geral, é escrever. Oi, eu sou a professora Sara Neri, aqui da Unicarioca, e vou falar do meu livro que eu lancei esse ano, chamado Ocupa, uma experiência educativa. Esse livro, ele é a minha tese de doutorado que eu fiz em educação na UERJ. Eu fiz esse doutorado de 2011 a 2015, eu defendi no comecinho de 2015. E é uma pesquisa que trata muito da cidade, né, do território da cidade, particularmente dos ocupas que estavam acontecendo naquela época, principalmente em 2011, a partir de 2011, os ocupas que começaram a acontecer no Brasil nas praças públicas. Eles aconteceram em diversas capitais, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí o meu olhar, a partir de um pequeno ocupa que eu participei na cidade onde eu moro, em Niterói, a partir dessa ocupação eu percebi que ali tinha um campo fértil para estudar a educação, que tem a ver com cultura, que tem a ver com cidade, que tem a ver com a vida das pessoas. O processo de escrita, ele é um processo de escrita que tem a ver com o doutorado, né, com a pesquisa acadêmica. Como foi uma pesquisa muito de campo, uma pesquisa realmente de campo, uma pesquisa que eu estava muito na rua, a escrita também ela aconteceu a partir de um diário de campo, que é uma metodologia que a gente usa nas ciências sociais, ciências humanas, né? Então eu vivia certas experiências na rua, nas praças, e anotava isso no meu diário de campo. E depois de algum tempo eu comecei, né, ao longo desses 4 anos de doutorado, a gente vai escrevendo um pedaço, alguns capítulos ao longo do tempo. E assim eu fui escrevendo até o último capítulo, que é mais o estudo de caso, uma conversa mesmo com alguns sujeitos. Então é uma escrita bem processual que acontece ao longo dos anos. É até curioso chegar no final da escrita e ler algo que você escreveu anos antes. E depois fazer esse alinhamento também, especialmente na hora de publicar o livro. Porque a pesquisa eu defendi em 2015 e o livro eu publiquei em 2018. Então também teve uma nova leitura e uma nova escrita de algumas partes que precisavam ser atualizadas. O nome do livro eu gosto muito porque é uma hashtag, né? Hashtag Ocupa. Começando por aí, tem muito a ver usar essa hashtag porque os movimentos de ocupação dos espaços públicos, eles não acontecem só na cidade, só no espaço urbano. Eles acontecem nessa relação íntima com o ciberespaço, com a internet, né? Então, em todos os movimentos políticos contemporâneos, mas especialmente nos movimentos de ocupação, essa hashtag foi muito usada, né? E até hoje ela é usada, né? Ocupa escola, ocupa UERJ, ocupa diversos lugares, né? Naquela ocasião eu estava estudando as ocupações de praças, então geralmente tinham nomes de cidades. Ocupa Rio, ocupa São Paulo, ocupa Porto Alegre, ocupa Niterói. Então por isso que o título é uma hashtag para mostrar essa relação da cidade e do ciberespaço. E ele continua com uma experiência educativa. Esse conceito, experiência, é um conceito que é muito importante para a pesquisa e para o texto. Então, toda a pesquisa gira em torno desse conceito. E aí eu percebi com o meu estudo que não só os ocupas, eles se configuravam como uma experiência, seguindo o conceito do Walter Benjamin e do Jorge La Roça, mas além de ser uma experiência, era também uma experiência educativa, uma experiência que traz aprendizagens, né? Então é por isso que o título do livro é hashtag Ocupa, uma experiência educativa. Minha inspiração para escrever, eu sou uma boa leitora, então eu gosto muito de ler, eu admiro muito quando autores conseguem escrever de forma clara, de forma agradável. E eu acho que o jornalismo me trouxe muito isso, o jornalismo me ensinou muito. Eu considero que a minha escrita não é uma escrita acadêmica no sentido mais tradicional, é uma escrita mais jornalística.
Então, o jornalismo me inspira muito, os grandes jornalistas, né, os grandes repórteres e grandes comunicadores que me inspiraram ao longo da minha vida. Mas tem um autor em especial que é um jornalista e que foi uma grande referência para mim na minha vida literária, que é o Gabriel Garcia Marques. É o escritor colombiano e ele, para mim, é a referência de um texto maravilhoso, incrível, correto, agradável, original. Então, para mim, a minha referência é o Gabriel Garcia Marques e acho que tem tudo a ver com o nosso realismo fantástico também. Então, ele é a minha inspiração. Tem uma citação aqui desse livro que, na realidade, não é minha, não é uma citação minha, é uma citação de um sujeito da pesquisa, né, de um ocupante. O guarda municipal e a polícia, eles argumentavam que o poder público tinha criado um acampamento para os cidadãos na Quinta da Boa Vista. E aquele manifestante, ele insistia que o poder público tinha criado aquele acampamento ali, onde a gente estava. E depois de muito diálogo, um falando, não, o poder público criou na Quinta, e ele falava, o poder público criou esse acampamento, ele explicou e ele falou a seguinte frase para o policial. Ele falou, o senhor está confundindo as coisas, deve estar se referindo ao poder estatal. O poder público somos nós. E eu gosto muito dessa citação. A vontade de escrever, eu sempre escrevi diários. Desde criança eu escrevo diários, adolescente, até hoje eu escrevo diários. Então eu sinto que a escrita realmente é algo que é bem profundo, assim, para mim, na minha vida. É algo que eu sinto necessidade de escrever. A minha terapia, em geral, é escrever. Então eu sinto que isso vem comigo desde muito cedo e com o caminho profissional que eu fui tomando, isso foi ficando cada vez mais forte. Um livro que marcou uma página na minha vida foi, sem dúvida, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um marco na literatura mundial e, sem dúvida, foi um marco na minha história com a literatura. Eu li esse livro com 14 anos, fiquei muito impressionada e percebi que até então eu não conhecia literatura. E a partir da leitura desse livro eu realmente comecei a me interessar pelos livros e por ler muitas outras coisas. E descobri um pouquinho da América Latina também. Vou fazer propaganda do meu outro livro também, porque esse foi o primeiro livro que eu publiquei, que foi minha dissertação de mestrado. É sobre a Regina Casé. Se chama Tenho Cara de Pobre, Regina Casé e a Periferia na TV. E ele foi publicado em 2012 pela editora Multifoco. Então, quem quiser, tem o site da editora Multifoco, é só procurar. Acho que é multifoco.com.br e ele tá lá. E esse livro, que foi publicado pela Nefi Edições agora em 2018, ele é um livro que a gente encontra diretamente com esse grupo de pesquisa que chama Nefi, que é o Núcleo de Estudos em Filosofias e Infâncias, que é da UERJ, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Quem tiver dificuldade de encontrá-los pode me procurar diretamente. O meu e-mail aqui da Unicarioca é schaves@unicarioca.edu.br e aí eu providencio para quem tiver interesse. Bom, espero que vocês tenham gostado desse programa Marca Página, espero que vocês fiquem com vontade de ler o livro e que leiam muitos livros, que tenham vontade de ler muitos livros e escrever livros também. Eu gostei muito de participar.